Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Projeto Insaba. Esse projeto que surgiu dentro da comunidade Redandá, na Casa de Candomblé Angola, aqui no Embu-Guaçu, em São Paulo. A gente está com o apoio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo para realizar alguns vídeos falando sobre as plantas medicinais nas tradições afro-brasileiras, trazendo alguns convidados em cada vídeo para falar um pouco desse universo das comunidades tradicionais de matriz africana e dos saberes atrelados a essas comunidades. A gente teve um primeiro episódio, uma visita à comunidade do Redandá, entrevistando integrantes da comunidade, falando um pouco do funcionamento dessa comunidade. No segundo episódio, visitamos o Espaço Cita, no Campo Limpo, na cidade de São Paulo, que é um espaço cultural que recebe mestres e mestras das culturas populares e tradicionais e promove ações de permacultura, meio ambiente, integrando conhecimentos da natureza e meio ambiente com conhecimentos tradicionais. Fizemos uma visita, um bate-papo lá nesse espaço. E hoje vamos bater um papo, né, com nossos convidados a respeito desse universo das plantas e das comunidades tradicionais de matriz africana, sobre a ótica da importância das línguas africanas, mais especificamente do quimbundo, né, uma língua usado nas comunidades tradicionais de matriz africana de origem banto, como o Candomblé Congo-Angola, que é o caso da comunidade Redandá, que foi anfitriã desse projeto. Então, hoje a gente convida, né, tem a alegria de convidar o professor Nitokumbo Monazambi. Seja muito bem-vindo. Alegria recebê-lo. Gabi Menequena, saudações. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Agradeço aí a toda a equipe do projeto Insaba. E é isso, vamos falar um pouquinho aí do quimbundo e das línguas africanas, né? E essa colaboração e essa manutenção e essa presença dessas línguas nos espaços de terreiro, né? E falando também sobre as ensabas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sakidila, muito obrigado, seja bem-vindo. Convido também Kalundewa a se juntar a nós. Seja muito bem-vinda. Molembese Kiambote, Molembese Kieve, desculpa. Eu sou Kalundewa, né? Monanquice, iniciada para Mamete Kisimba. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Desculpa aqui o erro de gravação, mas é emoção mesmo estar aqui com essa equipe, né? É um prazer imenso também receber esse convite pelo meu Mulonges, né? Meu Muessene, dentro do aprendizado acadêmico na língua quimbundo. Nzambi Mamete Kisimbi trouxe esse homem de presente para a minha vida. Tenho muito a agradecer para ele. Ngasakidila, Mona, Ngasakidila, grande homem, Messene Nitokum, Mona Nzambi. Ricardo, também é um prazer imenso receber esse convite desse projeto tão lindo, viu? A gente que agradece sua presença, muito obrigado. É um prazer recebê-los aqui. Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho brevemente, Kalundewa falou um pouquinho, né, sobre ela. Mulonges, se eu quiser se apresentar um pouquinho também para o pessoal que está nos assistindo. Bom, Digina Diami Nii Tokuma Monanzambi, meu nome é Nii Tokuma Monanzambi. Angivanana Muisha Mombazia, Salvador, nasci aqui em Salvador, tenho 45 anos, 45 aninhos. Bom, sou um amante da minha ancestralidade, da minha história, do meu papel, né, como africano nascido na diáspora, felizmente nascido aqui em Salvador, né? Já que é na diáspora, felizmente em Salvador, um espaço onde a gente consegue viver um cotidiano africano potente. Estamos assentados sobre
um vulcão em constante erupção de Áfricas. Né? Salvador, ele é justamente isso. Eu estou fazendo eu estou citando, na verdade, meu grande amigo Henrique Freitas, né? Professor da UF. Ele fala muito sobre essa questão de o que Salvador representa, né, para a nossa nesse nosso universo ancestral, né? Então, sou formado em letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, em língua chinesa, e falante de várias línguas, hoje apaixonado pelas línguas africanas. Então, atualmente eu estudo concomitantemente 4 línguas africanas, né? Estou falando já mais ou menos umas 12 línguas. E as línguas africanas que eu estudo são as línguas africanas da Bahia, inclusive, eu tenho um outro grupo que foi montado chamado Línguas Africanas da Bahia. As línguas que eu estudo são justamente línguas fundamentais na formação, né, dessa identidade africana dessa região que a gente chama de Bahia. As línguas são Kipongo, Quimbundo, Yorubá e Fon. São as línguas que são as 4 línguas africanas que eu estou estudando ao mesmo tempo, né? E, enfim. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês também um pouco sobre a minha vivência, né, nos terreiros, nos diferentes terreiros de Salvador, né, desde a minha infância. Enfim, trazer algumas das impressões dessa vivência, desse dia a dia, dos diferentes terreiros de candomblé que você encontra por aqui, e como que a língua, e como as línguas, e como essas línguas, elas se manifestam nesses espaços. Né? Então, falando um pouquinho sobre mim. Calundeá, a senhora quer falar um pouquinho? Bom, ele é bem modesto, né? Quando ele fala um pouquinho da língua. O cara é um fera quando se trata em falar línguas, né? Outras línguas que não essa que nós nascemos falando, né? Foi imposta para a gente, e as nossas línguas maternas, que são todas elas. Eu sou filha de Salvador, nasci em Salvador, né? Moro hoje em Camaçari, que é litoral do Recôncavo Baiano, que infelizmente foi retirado do Recôncavo por processos políticos, né? E aí já é pano para outra manga. Sou neta de uma mulher tupinambá, né? Sou neta de um homem africano. Sou artista plástica, também herveira. Eu costumo dizer que eu também sou mateira, eu gosto de mata, eu gosto de conhecer um pouco mais e perguntar o que eu não aprendi ainda sobre o universo das folhas. Eu busco alguns mais velhos para perguntar um pouquinho mais. Eu me considero uma eterna aprendiz. No que tange o espaço do candomblé, eu ainda sou uma criança, ainda não tenho maioridade, sou muzenza, mas na relação de cultura, né, e o que tange a cultura ancestral, eu já tenho, digamos assim, um doutorado popular, né, como as pessoas chamam mestre de cultura popular. Eu tenho um doutorado, estou chegando lá no mestrado, um dia eu chego lá, com a anuência, é claro, dos que chegaram antes de mim, porque é com eles que eu aprendo sempre. Que legal, seja muito bem-vinda, é um prazer, assim, estar no meio de pessoas com essa formação, né, com essa história, com tanto para nos ensinar, né, com tanto para a gente aprender com vocês, para ouvir de vocês. E acho que uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no Projeto Insaba, nas oficinas, né, nos vídeos, enfim, todo o nosso trabalho, é sobre a contribuição, sobre a importância dessas comunidades tradicionais num sentido amplo, né, além do sentido espiritual, né, que as pessoas, talvez que não tenham tanto contato, pensam nessas comunidades como apenas espaços de religião, religiosos, né,
mas a gente sempre fala muito sobre a importância dessas comunidades num sentido muito amplo, quantos saberes, quantas outras esferas do conhecimento, da vida, da história, da política, são abarcadas por essas comunidades. E como o Mulong Chini falou, por essas línguas, né, a importância dessas línguas nesse território, né, falando de Salvador mais ainda. Queria saber se vocês podiam falar um pouquinho para a gente sobre essa importância, sobre o que representam essas línguas, né, de maneira geral, para a história, né, dessa terra. Comece, E Messênio. mais especificamente do Quimbundo, né, Em 1695, se eu não me engano, foi lançada aqui em Salvador, foi escrita aqui em Salvador, a primeira gramática de uma língua africana, chamada A Arte da Língua de Angola. Então, a primeira gramática do Quimbundo, ela foi escrita aqui em Salvador. Não foi escrita lá no continente. Isso reflete essa característica de Salvador, que é ser um território estendido de África. Isso aqui, ó, isso aqui é Salvador. Isso é a África. Então você está vendo um africano, você está vendo a história de Salvador, que eu acabei de falar, 1695, 97, por aí. A década de 1690, pronto, para ser mais amplo. Você tem aí um dado importantíssimo que mostra como que a gente se estabeleceu, né? Infelizmente, a partir de um dos horrores, um dos maiores horrores da humanidade, que foi o tráfico de africanos aqui para a diáspora. E com isso você percebe como que começou um povoamento das Américas com povos africanos. E aí eu comecei a citar, por exemplo, Ndongo, que é a região onde se fala o Quimbundo, né? A região de Angola onde se fala o Quimbundo. Ao longo dos séculos, muitas outras frentes de africanos foram trazidos para cá também. E aí eu estou falando especificamente da realidade de Salvador. Então, porque o Brasil é um país muito grande e tem várias realidades. Então, falando de Salvador, o Porto de Salvador foi o porto mais heterogêneo na recepção de africanos da diáspora. Então, esse Porto de Salvador ele recebeu africanos de tudo que é parte do continente. Então, é o ponto mais heterogêneo, né? dos mais agitados, movimentados, e o mais heterogêneo. Então, por exemplo, se você for ver um dos portos mais importantes também, que é o Porto do Rio de Janeiro, você não vai ter no Rio de Janeiro esse aporte de africanos de tantas regiões do continente africano desembarcando no Rio de Janeiro. Você até vai encontrar uma realidade no Rio de Janeiro, onde você vai encontrar outros africanos que são citados no Rio de Janeiro. Mas, normalmente, quando você lê a história do Rio de Janeiro e desses africanos, você percebe que esses africanos desembarcaram em Salvador, desembarcaram em Recife e depois desceram para o Rio de Janeiro. Então, é muito nítida essa distribuição, né, africana aqui na diáspora. Então, Salvador ele recebeu tudo isso. Então, ao longo dos séculos, você vai perceber um acúmulo de muitas Áfricas aqui. E a gente está falando de candomblé também, né? Então, comunidade de terreiro. O que acontece? Comunidade de terreiro, o candomblé é uma tradição cultural dos africanos que se estabeleceram aqui em Salvador e no Recôncavo Baiano. Se o candomblé ele é do Recôncavo Baiano, de Salvador,
ele, obviamente, ele vai ter as características do povo africano de Salvador e do Recôncavo. Então, você entra no terreiro e você tem aí uma multiplicidade de permanências, né? E aí você vê, óbvio, a própria palavra candomblé, que é do quimbundo, né? Que dá o nome à tradição candomblé. Então você vê que as línguas do ndongo e do congo, o quimbundo e o kikongo, elas são fortíssimas, né? Desde o início. São línguas fortíssimas aqui em Salvador, desde o século XVI, como eu falei para vocês. Desde o século XVI, a gramática do século XVII. Mas no século XVI, por exemplo, você já vê no século XVI, bom, nessa região aqui, já não é exatamente Bahia, mas tem o Quilombo de Palmares, que é do lado. As primeiras formações, os primeiros mocambos, mocambo é do quimbundo, os primeiros mocambos que formaram o que foi chamado depois de Quilombo de Palmares, Quilombo também é quimbundo. Os primeiros ajuntamentos que foram se transformar nos chamados, posteriormente, Quilombo de Palmares, esses ajuntamentos, eles datam as primeiras informações, né, policiais, né, mostram que esses ajuntamentos eles datam da década de 1580. Então, você vê que desde o século XVI, 1580, houve ajuntamentos ali na região da Serra da Barriga que foram desembocados no que foi chamado posteriormente de Quilombo de Palmares. E quando você vê Quilombo de Palmares, você vê o quê? Nganganzumba, o nome de Inquice. Entendeu? Um dos reis mais importantes do Quilombo de Palmares, Nganganzumba. E aí você vai ver logo em seguida o seu sucessor, Nzumbi, que é outro nome. Só para vocês terem uma ideia, Nzumbi, que é o nome do nosso rei de Palmares, é a palavra do quimbundo / kikongo, porque você vai encontrar nas duas línguas, né? Quimbundo e kikongo são línguas irmãs. São irmãs, já viu aquelas irmãs gêmeas? Irmãs gêmeas diferentes, um pouquinho diferentes. Então, tem praticamente tudo igualzinho, mas tem uma coisinha diferente. Pronto. É isso, quimbundo e kikongo. São irmãs, mas você consegue ver umas diferençazinhas entre elas. Zumbi é uma palavra que vem das duas línguas. E é a palavra do quimbundo mais famosa no mundo inteiro. Você vai ver em Hollywood, tem filmes com zombies, com zumbis. Então, a palavra zombie, que foi para o inglês, vem de zumbi, que é espírito, alma, né? Que eles traduzem para o cinema como morto-vivo, né? Então, e foi o nome do nosso rei, do rei mais importante, datando de quando? Zumbi é do século XVII, entendeu? Quer dizer, são informações importantíssimas para a gente entender essa base longínqua entre aspas, né? Que é 4 séculos, 3 séculos atrás. Dessa história recente do Brasil, né? Porque o Brasil, a partir da colonização, é recente, né? Mas, assim, enfim, a história dessa terra é muito, muito mais antiga. Enfim, e aí a gente pode ver, com o tempo, que foram chegando logo em seguida, né, outros povos, e esses povos eles trouxeram seus elementos. Então você vai entrar num terreiro de candomblé, por exemplo, de Queto, e eles vão falar em Saba, entendeu? Quer dizer, dentro de um terreiro de Queto, que tem a língua iorubá, eles utilizam o vocabulário do quimbundo, e não só o vocabulário, eles utilizam ciência que foi, digamos assim, como é que eu posso dizer, Calundeuá? Porque é uma ciência que o povo do Ndongo e o povo do Congo, que foi trazido para cá antes, chegou aqui e precisava entender
precisava entender, porque nós, africanos, a gente não vive desconectado da natureza. Então, aí chega aqui, um monte de mato. A gente vai ter que entender que negócio é esse desses matos aqui. Não é não? E Com aí a gente certeza. chega aqui, aprende nós, Ndongo, Congo, chegamos aqui e vamos aprender a manusear essa nova realidade que é o Brasil e a mata brasileira, né? E a gente, inclusive, a gente vai ter essa relação, como o Calundeu acabou de falar, que é neta de Tupinambá, a gente vai aprender com o povo da terra, né, Calu? Fale aí um pouquinho sobre isso. Historicamente falando, né, isso a partir de leituras e pesquisa feita, os povos considerados banto, né, entendido como banto, eles foram os primeiros africanos a chegar aqui no Brasil. E os primeiros também a começar uma rebelião de fuga, né, de formação de quilombo, até porque a palavra quilombo, ela é quimbundo. Na Bahia, eu vou falar a partir do território onde eu estou inserida, né, Salvador, região metropolitana, Recôncavo. Temos inúmeros quilombos, né, hoje a maioria urbanizada, né? As estradas, quando vêm cortando esses caminhos, procurando novos meios de encurtar a distância entre uma cidade e outra, ela acaba invadindo esses territórios que antes era lugar de fuga, hoje é mais um lugar de ressignificação, né, de manutenção, de preservação de nossa cultura e nossa história. Eu sou neta de uma mulher tupinambá, ela quem me ensinou hoje muita coisa que eu sei sobre as ervas, sobre o seu poder medicinal, tanto no que tange a parte física da planta, né, quanto na parte metafísica, que é a parte espiritual. Minha avó era rezadeira. Eu era a pessoa que catava folha no mato para ela. Minha avó tinha o que a gente chama hoje de mandinga. Ela que me ensinou várias coisas sobre as mandingas das folhas, né? A mandinga dos povos tradicionais. Minha avó, ela foi criada a partir de uma cultura mista, africana e tupinambá. Eu sou neta e bisneta, né, de povos africanos. Minha bisa, Sofia, ela era uma nengua, ela era uma mameto de Inquice. Infelizmente, no meio do caminho, esse traçado se perdeu e acabou me encontrando aqui na frente. E eu sigo agora os passos de minha bisa. E tudo que minha avó aprendeu com minha bisa na cultura africana, ela juntou com a dela, Tupinambá, e me deu um tesouro. Ainda na infância eu não conseguia compreender para que aquilo serviria para mim, e hoje eu te digo que eu tenho uma farmácia na minha casa, o que as pessoas chamam vulgarmente de medicina popular. Eu acredito que seja popular porque ela pertence ao nosso povo. Eu chamo de medicina ancestral. É a nossa cultura ancestral, é o nosso legado ancestral. Hoje você encontra muito, digamos assim, o embranquecimento da nossa cultura, né? Porque hoje fala de fitoterapia. A medicina popular hoje tem um lugar na academia chamada de fitoterapia. E se você quiser ser fitoterapeuta, você tem que ter um certificado. Meu certificado eu recebi quando eu era muito pequena, quando minha avó dizia assim, ó, vai lá no mato catar tantas folhas, pegue desse jeito, vá no riacho, faça desse jeito, traga desse jeito, enroladinho, esse pode tomar sereno, esse não pode, faça da hora. Então, academia nenhuma vai poder me dar isso, e nem tirar. O conhecimento que eu recebi de minha avó, eu só posso passar adiante. Eu ensino a meus filhos que a gente não precisa ir na farmácia para poder tomar um remédio para azia, má digestão, para dor de cabeça,
para febre. Óbvio que a gente não pode descartar a medicina, porque quando a gente fala de medicina natural, medicina ancestral, as pessoas acreditam que a gente está dizendo que é para a gente descartar a medicina convencional. Só que a medicina convencional também pertence aos africanos. Os africanos já faziam cirurgia, já fazia cesárea, já curava catarata. Na época em que se abominava abrir um corpo para se estudar, a gente já fazia isso, embalsamento, a gente já fazia cirurgia que eram considerada proibida, porque era considerada bruxaria. Hoje você vê um monte de cards, né, de foto, imagem bonitinha das pessoas dizendo sou perseguida porque sou filha de bruxa. Quem foram considerados bruxa antes de tudo, antes de bruxa ser moda? Quem foi considerado de feitiçaria? Hoje eu tenho um orgulho imenso, sou feiticeira mesmo. Sou bruxa sim, mas com um legado maravilhoso. Eu sou mandingueira, eu gosto de fazer cachaça medicinal, chás, tintura, banhos, a partir de uma experiência vivida durante minha infância. A cultura na Bahia, em relação às tradições, tanto de candomblé quanto a tradição popular, ela perpassa por tudo isso. E também pela alimentação, né, Nick? A gente gosta. A comida, principalmente. A relação das folhas nos nossos alimentos. Calu, Sim. esse assunto você está falando é muito rico, né? Tu está falando, né? E você usou um termo que você sabe que eu não gosto muito, né? Que é o popular. Eu particularmente, não gosto dessa terminologia, porque ela acaba tirando aquilo que é nosso. Eles dizem que é popular porque pertence a todo mundo. Não, ele é popular porque pertence ao nosso povo, a determinado povo, população. Não é de todo mundo. Aí, quando interessa para eles botam uma carteirinha, um selo e falam assim: agora pertence à academia, vocês têm que comprar para a gente te dar direito de usar o que é nosso. Aí o que acontece? Por exemplo, você falou de uma coisa que também Ricardo falou um pouquinho mais cedo, que era o fato da cultura, do candomblé e do que compõe o candomblé, elementos que compõem o candomblé, que não estão e que não são obrigatoriamente ou não são necessariamente circunscritos ao candomblé apenas. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu acho que eu falei muito, tentei falar muita coisa e não falei nada, mas explicando, eu quero dizer o seguinte: nossa cultura, ela não está presa dentro de terreiro. Por exemplo, a cultura do conhecimento da mata. Isso não é uma cultura que está presa dentro de terreiro. É uma cultura negra, uma cultura africana, que nós negros, nós africanos, a gente tem acesso a ela, independentemente de se você cultua necessariamente, se você é iniciado, se você é iniciado ou não, entendeu? Por exemplo, gente, se você chega aqui em casa, tem, né, várias ervas já prontas, assim, né, nos potinhos, para você tá precisando de alguma coisa, às vezes eu até ligo para você, né, Calu? Calu, eu tô sentindo isso, isso e isso, que erva eu tomo, né? Então, ou seja, né? Aí você fala, né, menino, você tem isso? Ah, então tome assim, assim, assim. Você tá entendendo? Quer dizer, nós não estamos em terreiro de candomblé, entendeu? Eu estou em minha casa, tenho lá exposto, né? Tenho aqui na frente a varanda com algumas plantas que a gente tem, e é algo que, quantas vezes, gente, na minha outra casa, no outro bairro onde eu nasci, as pessoas vinham, batiam na porta, ou pedir amanhã para ir e tal, vinha pedir a painho amanhã para tirar um pedaço, uns galhos da aroeira.
Isso é lindo, porque a gente tinha aroeira em casa, as pessoas passavam e ninguém vinha arrancar a aroeira, não. Vinha, batia na porta, ô meu tio, minha tia, a senhora pode me dar, ô minha senhora, meu senhor, você pode me dar uns galhos de aroeira? A gente ia lá, né? E você tá entendendo? Quer dizer, são coisas assim que a gente tem uma vivência, né? Com essa relação com a Insaba, que é incrível, é incrível. Sem falar no seguinte, eu falei desse nosso encontro africano aqui com os Tupinambás. Então a gente chega aqui no território dos Tupinambás e a gente vai ser recebido pelo povo da terra e eles vão ensinar para a gente, vão compartilhar com a gente seu conhecimento, que é um conhecimento que vai acabar sendo levado depois de africanos para africanos. Né? Então, por exemplo, no Candomblé, o povo de Queto costuma dizer que aprendeu sobre as ervas com o povo de Angola. Então, quer dizer, é justamente por conta do povo de Angola que é trazido antes e se harmoniza com o povo da terra e vai passando isso para os próximos africanos que vão ser trazidos aqui também. Então, bom, além disso, a gente vai ter um outro elemento que é importante, que é a estrutura de... a gente traz ervas do continente. Tem muita coisa que a gente trouxe, que são ervas, são plantas, vegetais africanos, que não existem aqui na diáspora. E aí, como você, por exemplo, distinguir ou identificar esses vegetais que não são americanos, que são africanos? Pelo nome. Quando você vê, por exemplo, os vegetais que têm nomes em Quimbundo, em Kikongo, em Chokwe, em Yorubá, em Fon, aí você, opa, entendeu? Esse aí não é daqui. Fon, começamos do início, por exemplo, né? Alguns exemplos. Fon tem uma erva que a gente chama aqui de alumã. Alumã é da língua Fon. E aí, eu gosto muito de sempre comentar, né? Que eu estava estudando, eu com meu professor de Fon, ele é do Benin. E aí, uma vez a gente estava conversando, não faz anos isso. E aí, a gente conversando e tal, e em algum momento eu falei do Alumã. Aí ele olhou para mim com aquela cara de estranhamento e falou assim, como assim você conhece Alumã? Entendeu? Sim, aí eu expliquei para ele sobre o Alumã, que serve para isso, isso e isso. Aí ele falou assim, mas Alumã é da minha língua. Aí eu digo, velho, aí meu queixo foi lá no chão, né? Porque eu digo, nossa, aonde que eu ia saber que Alumã era da língua Fon? Mas é óbvio, se você for no dicionário de português, você não vai achar. Não é português. Se você for fora da Bahia, as pessoas não conhecem esse nome, nunca ouviram esse nome. Como? O mais interessante é que no sul, o alumã é chamado de boi baiano. Sim, mas assim, o nome alumã é um nome que a gente não conhece. Se você falar isso fora daqui, ninguém sabe, entendeu? Então, a gente normal quer dizer, é algo da nossa cultura, da nossa cultura. Então, o povo africano aqui na Bahia tem acesso a essa erva e esse mesmo povo trouxe do continente africano para cá, né? Você, Caludeuá, estava me falando em outra ocasião que sua avó fazia um ensopado, um tipo de ensopado de alumã, que eu comi muito. Eu comi muito, mas não com baianos, eu comi com nigerianos. Eu estudei em São Paulo, na USP. Então, quando eu estava no centro de São Paulo, eu sempre ia nos restaurantes nigerianos. Sempre, 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 sempre. E uma das minhas principais iguarias é o obeuro, ou seja, eles também chamam em inglês de bitalif, que é o alumã. Aí eu digo, velho, e aí eu não sabia que aqui na Bahia a gente comia o alumã. Você me disse que sua avó comia. Você está entendendo? Quer dizer, são nossos legados, é a nossa estrutura, é a nossa estrutura de africana, de vida africana, que não está circunscrita, com a Insaba, no caso, que estão falando, que não está circunscrita no terreiro de Candomblé.
Até porque em terra de candomblé eu nunca vi ninguém servir prato de alumã, né? Então, é fantástico esse assunto, viu? Eu gosto muito de falar sobre isso. E só para... Já te dou a palavra de novo, Calu, mas assim, só para falar de algumas outras ensabas, que eu falei, né? Ah, como descobrir se elas, né, são da América ou não? Então, pelo nome. Falei o alumã agora, aí você, que é do Fon. Aí você vai ter algumas que são do Yorubá, deixa eu lembrar algumas do Yorubá, não lembro. Você vai ter algumas que são do Kiundo, que aí tem um monte de vegetais, né, que a gente trouxe para cá. Você vai ter aí vegetais novos, quiabo, maxixe, jó, vai ter algumas folhas. Aí tem angu aqui em casa, a gente tem angu. É que eu vou Seu áudio está com corte, Ni. Parou. Longest, escuta. Tá ouvindo a Ricardo, está gente? cortando você também? Tá, sim. Ni parou agora. Você tá ouvindo a gente, Ni? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Pronto. Ah, Continua. sim, então, não. Tá com pixel travando e o áudio tá robotizado e com um pouco de corte. Acho que a internet deu uma caída. Acho que sim. Acho que agora ele travou de vez. Vamos ver se ele retorna. Vamos esperar um pouquinho. Vamos aguardar ele retornar? A Bora. gente vai tocando. Deixa eu perguntar uma coisa, então, enquanto o Mulong Shini tenta retornar, ele Sim. está voltando. Eu queria saber uma coisa que a gente sempre fala no Projeto Insaba, o que é Insaba? Né? Para além de uma pergunta, parece uma pergunta óbvia, né? A gente sempre faz essa pergunta nas nossas oficinas e sempre traz ela porque eu gostaria de ouvir para você, né? O que para você é Insaba? Insaba para mim é continuação. Insaba para mim na minha relação existe um divisor para mim no que tange a Insaba. Insaba no espaço do candomblé, no espaço religioso, ele é medicina, né? Ele é a continuação do candomblé. Ele é a representação física de um inquice dentro do nosso espaço, né? Ele é bálsamo, ele é perfume, ele é remédio, ele é alimentação, ele é o que a gente consegue, a partir de uma perspectiva, visualizar, né, vislumbrar o que é o inquice dentro de nossas vidas, porque a folha, né, a insaba, ela se divide em 3 aspectos: corpo, mente e espírito. O corpo da insaba é a folha em si, é aquilo que você toca, é aquela hora que você vai, seja no jardim, seja no seu quintal, seja no mato, é a folha, é a árvore, é uma planta. Essa é a parte física. A mente, digamos assim, é o seu óleo essencial, é a sua tintura. É a tintura dela, né, na verdade. A tintura, quando você move a parte daquela folha e ainda preserva a matéria, né, o corpo. E o espírito é o óleo essencial. A mente é a tintura, o espírito é o óleo essencial. Porque o óleo essencial você tira as moléculas mais minúsculas que existe naquela planta. Ela ainda consegue dividir a tintura em algo menor. Então, quando se trata de insaba, a gente consegue perceber a importância que ela tem dentro do candomblé, Banto Angola, porque
ela representa, de forma física, o que o nosso sagrado representa para a gente, porque ela alimenta nosso corpo, ela cura nosso corpo. Ela pode também fazer a gente vislumbrar, através do transe, aspecto que a gente não consegue ver no corpo físico, apenas no corpo espiritual. E eu falo dessa forma porque a gente está dentro de uma religião que abraça procedimentos de outra nação, que é dos povos originários, né? A gente, dentro do candomblé Angola, a gente conseguiu mesclar o candomblé de caboclo, onde a gente consegue ter imersão dentro da Jurema, ou toré, né? Hoje muito popularizado como ayahuasca, eu nem sei falar o nome, ayahuasca, mas é uma religião indígena e uma religião de povos originários do Brasil, né? Dos tupiniquins. Quando a gente fala de Insaba, a gente está falando apenas das pontas das plantas, das folhas, não da árvore toda, mas onde está a concentração do poder medicinal, do poder curativo daquela planta. Lá está a porção de água, lá está a porção de óleo, lá está a porção de carbono, de oxigênio e de luz. A planta faz fotossíntese. Quando eu falo de Insaba, ela tem esse espectro dentro do espectro religioso. Ela também tem um aspecto de alimentação. Quando a gente fala da vivência comunitária, ela é o alimento, porque a gente tem a comida, que me falou que comeu na Nigéria. A gente também tem aqui a maniçoba, que é a nossa comida dos nossos povos tradicionais daqui do Brasil, da Bahia, do Nordeste. O povo do Pará vai dizer da Bahia, não. Do Mas, Nordeste, para ser exata. A maniçoba, a gente também tem outros alimentos que é feito também. A gente tem a comida feita de palma, né, com a palma do dendê. A gente faz muqueca com a palma do dendê. A gente faz cachaça com a palma do dendê. A gente usa as fibras novas do dendê para fazer alimento. A gente usa a palha da bananeira para fazer roupa para caboclo, para fazer roupa para os nossos pretos que fugiam na mata. Os povos originários ensinavam eles a vestir a roupa de bananeira para poder fugir no meio da mata, e se fosse visto, usar do religioso, do sagrado, para assustar as pessoas, né? Que é o que a gente chama hoje na cultura popular, né? De nego fujão. É uma cultura nossa daqui. E é uma mistura muito grande quando a gente fala de folha. Folha não é só folha. Folha é o alimento da nossa terra. O que a gente não pode comer, ela alimenta a terra. O que é veneno, muitas vezes, é veneno para a gente ingerir, mas ela é remédio para ser usado na pele, ou é usado como remédio para matar parasita, ou para hidratar o seu cabelo, ou sua pele. A folha, ela é remédio, dependendo da dose, porque diz que do veneno para o remédio, a dose é bem sutil. Então, as folhas, para mim, Insaba, para mim, ela é isso tudo. E eu ainda não sei falar muito dela, porque eu ainda não sei nada sobre ela. Eu ainda estou aprendendo. E estar dentro desse universo é você saber que isso aqui é uma academia e que você nunca vai se formar. Quanto mais conhecimento você tiver sobre ela, mais você vai ter sede de saber, e mais você vai perceber que não sabe nada. E você vai descobrir com o outro algo que você fazia e não sabia que era para aquilo. Na outra live eu estava falando com o Ni sobre o Maringomba, lembra, Ni?
E eu fui pesquisar, Maria Gorda, o que é Maria Gorda? Por que Maringombe agora se chama Maria Gorda? Ou Maria Gomes? De onde veio esse Maria Gomes? Se era Maringombe? E aí ninguém vai revela que Maringombe é língua de vaca. Mas a planta popularmente eu chamava de língua de vaca mesmo. Porque ela tem o formato da língua, né, da vaca, e ela tem a baba igual da vaca. E a gente usava para fazer comida para enquice. Na verdade, a gente fazia comida para gente, principalmente quando a gente está naquele período de baixa alimentação, né? Baixa estação, período das chuvas. Maringombe se espalha. Ela adora o mês de agosto. E, por incrível que pareça, é comida de zumba e de cafunge, de insumbo. E minha avó fazia a boca chega enche de água para fazer caruru com aquilo. A gente fazia caruru com Maringombe. E em alguns terreiros de candomblé e urubá, aquilo é usado para fazer efó. A gente come folhas venenosas, gente, e a gente não tem nada. A gente come a taioba. A taioba é venenosa. Quem já botou taioba na boca sabe que aquilo corta, aquilo dá ânsia de vômito. Mas a gente descobriu que a taioba, se a gente souber fazer direitinho, a gente come. O segredo está no preparo. A maniçoba, a mesma coisa. A maniçoba é super tóxica. Mas a gente descobriu, né? Quando eu falo os povos tradicionais originários, descobriu uma forma de preparar uma folha venenosa para comer. Então, quando alguém diz que a cultura italiana descobriu isso, que os portugueses fez aquilo, que a Europa tem a melhor culinária, ele descobriu através da gente, através de várias experiências, que aquela planta se comia, como é que se prepara uma planta venenosa, como é que se usa para remédio, como é que se faz ela. Tomate, até um tempo atrás, era venenosa, até os maias descobriram uma forma de digamos assim, domesticar a planta. Os mesmos povos também que domesticaram o milho. E hoje a gente tem os nossos nomes tirados dos autos, né, de ser os povos que fizeram com que esse alimento chegasse hoje na cozinha, fosse acessível a todos. Falini. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu fiz só o comentário do Alumã. O Alumã está falando de comidas venenosas. O Alumã não é venenoso, né? Até onde eu saiba. Mas o Alumã é ruim. É ruim. Não é, Calundeua? É muito ruim. Extremamente amargo. E toda folha amarga, ela tem uma toxina muito alta. Dependendo da dose, ela é um veneno, sim. Mas sabendo preparar, a gente come ela tranquilo. E como eu falei, é um dos meus pratos favoritos. Exatamente, Calu é um dos meus pratos favoritos. É muito bom, gente. É muito bom. Ninguém acredita quando eu falo assim, mas porque, enfim, é preparo, né? Enfim. Maringombe é uma descoberta assim, maravilhosa, né? Porque você percebe como que os nossos mais velhos, sua bisavó, sua avó, traduziram o Maringombe para o português. Porque Maringombe é exatamente língua de vaca. E é uma palavra do quimbundo que é utilizada, né? E foi traduzida para a língua portuguesa. Hoje as pessoas falam língua de vaca, mas a gente ainda preserva o nome também quimbundo. Maringombe, Murungu. E deve ter outras aí que agora não me lembro. Se você falar, eu talvez me lembre aí, Calu. O mais tradicional de todos, que se adaptou no Brasil como se tivesse nascido aqui na terra, Dendê. Pois é. Todas essas plantas e ervas assim que tem uma outra também, gente. Tem uma outra. Não. Bom, agora não lembro não. De repente, talvez eu lembre depois. Bom,
Calundeauá, eu poderia passar aqui horas falando sobre esse assunto, né? Eu vou encaminhar para a gente fechar, pedindo para você falar um pouquinho sobre alguma receita, dá alguma eu vou, na verdade, eu mesmo já vou, não vou nem pedir para você pensar em uma receita, mas eu já pedi uma receita aqui na nossa live, para ver como é que ficaria isso aí. Fazer uma consulta com a senhora, então. Calu, eu tomei uma vez chá de morungu e eu fiquei hiper preocupado depois. Meu Deus, eu tomei chá de morungu. E se eu não acordar? Se eu morrer? Calu Deuá, fale pra gente sobre o chá de morungu, sobre o chá de morungu e como ele pode ser administrado, né? Assim, eu tomei uma xícara. Não me pergunte quanto de morungu eu coloquei, que eu não lembro. Mas fale pra gente aí um pouquinho do morungu, para que serve, como ele deve ser administrado. Mulungu. O mulungu, ele tem tanto brasileiro como tem africano, né? Eu estava estudando um pouco mais sobre ele, porque um dos meus estudos sobre a diáspora africana aqui na Bahia e no Brasil é que algumas das nossas plantas, nós somos uma terra tão irmã de África, que muitas das nossas plantas são muito parecidas com as de lá. Elas só se diferenciam por pequenos detalhes nas aparências. Aí você consegue perceber a diferença de uma para outra, mas elas são notadamente iguais em alguns efeitos, alguns detalhes dela. O mulungu eu tenho até aqui em casa para fazer tintura. Ele é ótimo para insônia, ele é calmante. Não pode tomar muito. O mulungu você não pode tomar muito ela, né? Elas são mais para quando você está com sintoma de agitação, de ansiedade, né? Quando você está com insônia, sintoma de estresse, porque ele é um calmante poderoso. E para os homens, principalmente, ele não é muito legal. Ele tem efeitos um pouco desastrosos, não só para os homens, ele pode baixar o libido das mulheres também. Mas ele é um ótimo remédio. Ele é bom para depressão, né? Quando a pessoa está com sintomas de depressão também, está com ânimo baixo, digamos assim, porque existe uma relação do mulungu com os hormônios, né? Muitas pessoas não sabem, mas sintoma de depressão pode ser relacionado com a tireoide. A tireoide, ela deixa de mandar alguns hormônios, né, relacionados ao bem-estar, à felicidade, e isso faz com que a gente tenha uma relação de depressão baseada em hormônio que esteja faltando no nosso organismo. E o mulungu consegue trazer esse equilíbrio, né? Ele consegue trazer, baixar, na verdade, traz um pouquinho desse hormônio, acho que é a serotonina, sou péssima com nomes, viu, gente? Mas eu acho que é a serotonina, ele acaba sendo despejado no nosso organismo, tanto pelos órgãos que produzem, né, os hormônios tireoide, cérebro, mulheres, ovários e homens, próstata. Mas o excesso dela é um pouquinho desastroso, porque ele baixa o libido sexual, não recomendo muito. Pode ser tomado uma xícara por dia, intercalando em dia sim, dia não, mas não pode ser tomado continuamente, tá? O mulungu é uma planta
bastante usada no Nordeste, mais para o lado mais do sertão. Ela começou a se popularizar mais para o sul. E em São Paulo. Em São Paulo, o pessoal usa muito mulungu. E ela é usada como planta ornamental. Ela parece muito com a pimenta de macaco. As florzinhas. Massa, muito bom. Você conhece aí em São Paulo? Você é de Salvador, Ricardo, mas você vê o Murungu, as pessoas conhecem aí em São Paulo? Olha, nunca ouvi muita referência aqui, não. Assim, eu ouvi num contexto de tratamento, né, de pessoas que têm algum contato com essa medicina da natureza, mas no dia a dia, no cotidiano, não ouço falar muito aqui, não. Mesmo a pimenta de macaco, também nunca ouvi falar aqui em São Paulo. Né? Não sei Pimenta se de aqui é macaco é conhecido uma planta de também. região de Mata Atlântica. Ela tem mais aqui na nossa região. Ela é confundida algumas vezes com o açoita-cavalo. O mulungu, ela é bom para quem tem hipertensão, esclerose, gengivite. Ela é bom também para problemas estomacais. Mas em São Paulo, eu já cheguei a ver essa planta em São Paulo, mas plantada como planta ornamental. Porque chega uma época que as folhas uma dela... flor vermelha, não é? Isso! Ela tem uns espinhozinhos vermelhos que parece uma pimenta malagueta ou dedo de moça. E o que é usado nela é a casca da árvore. Entendi. Maravilha. E Gakudon, deixa eu fazer... Diga. Pode falar. Então, eu ia fazer uma pergunta, aproveitando essa questão da receita, isso que a senhora está ensinando, Candeuá. Sobre, a gente falou no começo uma coisa que a senhora falou que é muito, muito interessante, muito importante assim, para a gente também aqui no Insaba, é essa coisa de que a planta, quando é trazida para dentro do contexto da academia, dentro do contexto da medicina, você tem que ser um fisioterapeuta, você tem que se enquadrar naquela lógica, enfim, né, essas culturas originárias, né, bom, a indústria farmacêutica vive montado nas costas dos povos originários e tradicionais que, né, têm seus conhecimentos roubados, né. Então, no contexto dessa fitoterapia, né, que você trouxe, atualmente a gente vê, tem um movimento no SUS, né, de práticas integrativas, né, e complementares, se não me engano é esse o termo, de trazer outras formas, outras práticas, né, de medicina, inclusive práticas tradicionais, práticas orientais, para o tratamento no sistema público de saúde. Então, tem alguns lugares onde tem uma aproximação com povos de terreiro, com plantas, com hortas, enfim. Minha pergunta vai no seguinte sentido: vocês acham possível, vocês acham que essa integração, né, é possível, é interessante, há um meio que seja, como é que eu vou dizer, interessante para esses povos, né, seja respeitoso, né, ou vocês acham que é um caminho complicado, conflituoso? Como é que vocês veem essa troca de conhecimentos, né, esses conhecimentos tradicionais, se inserindo no contexto de saúde pública? Você acha que é possível, que há um caminho disso ser feito de uma maneira interessante? Olha, é complexo, porque quando se trata de toda a cultura que vem de povos pretos, existe o racismo, né? O racismo institucional, o racismo religioso. Mas quando a gente fala da noção macro, né, que é a integração da população de ferramentas públicas e a medicina ancestral, talvez nem seja interessante para eles. Porque, infelizmente, para eles é tirar a farmácia do povo, é tirar do bolso dele o dinheiro que eles deixariam de lucrar com o fato de que a gente não precisa da farmácia farmaco, porque se a gente se propor
enquanto comunidade tradicional de terreiro, enquanto comunidade tradicional cigana, enquanto comunidade tradicional de povos originários, a não consumir a alimentação que não pertence ao nosso corpo, que não pertence à nossa identidade, que não pertence ao nosso DNA, a não consumir a farmácia dessa forma, digamos assim, nociva que é hoje, né? A gente quebra a banca, literalmente. A farmácia é uma das indústrias que mais lucra com a má alimentação, com o estresse do cotidiano, que mais lucra com doenças que já têm cura há muitos anos, mas é preferível se usar o paliativo. Uma das doenças que já se ouve falar muito que tem cura é a herpes. Mas eu não vou citar o nome por causa de processo de grandes empresas. Aquela empresa americana nunca vai liberar a cura, porque é mais lucrativo liberar o paliativo. Mas a gente tem cura para várias doenças. E a principal cura para essas doenças que existem, para problemas do nosso cotidiano, primeiro passa por uma alimentação saudável, orgânica, né? A construção, sim, de espaços em terreno baldio para uma horta comunitária, até porque isso ajuda também a diminuir a fome da população, né? A gente, quando come bem, a gente consegue viver bem. Quem se alimenta... Eu faço parte de um grupo que também fala sobre a importância da alimentação, e eu fiz uma pergunta no grupo que foi: você come ou você se alimenta? E as pessoas não sabiam a diferença de comer e se alimentar. E eu fiz de novo a pergunta e as pessoas foram me perguntar: qual é a diferença de comer e se alimentar? Comer, eu posso comer qualquer coisa, até papel. Se você comprar um daqueles mini chicken, né, aqueles frangos empanados, você está comendo plástico, você está comendo papel. Se você vai num restaurante, né, e vai comer comida processada, você está comendo o quê? Óxido de ferro, porque você está comendo ferrugem, enlatados. Mas se alimentar é você beber água, e não essa água carregada de cloro que a gente vê muito, infelizmente, na maioria das regiões. Hoje eu moro numa cidade que, graças a Deus, a gente toma banho com água mineral, Camaçari, são poços artesianos, a gente bebe, toma banho, faz as coisas com água mineral, mas mesmo assim a gente já chegou a ter água contaminada por causa das indústrias que tem aqui no polo petroquímico, que joga lixo nos mananciais, nos rios e nas nossas nascentes. A gente se alimenta bem quando a gente planta a nossa comida, quando a gente compra daquele pequeno empreendedor que planta no seu quintal, na sua pequena cooperativa, quando a gente pega o leite do gado daquele cara que tem um curralzinho, quando a gente compra a carne dos bichos que ele cria, quando a gente vai naquele pequeno agricultor e compra os ovos de galinha. Como minha avó falava, ovo bom, minha filha, é ovo galado. Se o galo não baixou a galinha, ele não presta. É só água e gelo, não tem mais nada ali. Então, a gente, quando fala de uma boa alimentação, a gente está falando também de alimentar bem os nossos bichos, alimentar bem a nossa terra, cuidar da vegetação. A gente não vive só de concreto, não, gente. A gente não vive só de processados. De vez em quando a gente quer, sim, comer uma pizza, a gente quer beber um refrigerante, tomar uma cerveja, mas eu também sei fazer cerveja. Eu também sei fazer massa, e não necessariamente com farinha de trigo. Eu sei fazer massa de panqueca usando massa de aipim, fécula de aipim. É mais saudável, não tem glúten, não me faz mal, não me engorda, não me dá diabetes. Então, é possível? A gente vai bater de frente com um monte de estrutura racista
e capitalista? Vamos. Mas não foi sempre assim, desde antes de vir para cá. Não vai mudar, não. A gente é ousada, a gente continua enfrentando. Que incrível, que maravilhoso te escutar. Gente, a gente vai se encaminhando então para o nosso fim. Queria, enfim, pedir se quiserem falar alguma considerações finais, ou se a gente encerrar, Molongo Chini, Calandeuá, quiserem trazer mais algumas palavras aí para o nosso encerramento, para ir se despedindo. E mais uma vez agradecer muito a presença dos senhores aqui. Eu queria só fazer um comentário que é importantíssimo, eu acho, para a proposta da nossa live, que é o seguinte: o Enem, tem uns 2 ou 3 anos, teve uma redação que falava sobre o Pajubá. E o Pajubá, chamado Pajubá, utilizava o que eu conheço como linguagem de terreiro, que as pessoas no Sudeste receberam com o nome de Pajubá, com uma característica de linguagem dos homossexuais, tal, mas que eu conheço há muito tempo aquele mesmo vocabulário, que é vocabulário de terreiro de candomblé. Entendeu? Então, isso eu acho importante a gente entender que dá aos africanos o que é dos africanos. Então, quando você fala mona, tem uma razão para você falar mona, do jeito que você fala mona. E isso é uma realidade que você vai encontrar dentro dos terreiros de candomblé. E é uma realidade que nasce no terreiro de candomblé, inclusive. Por que você... Mona é uma palavra do quimbundo. Mona é uma palavra do quimbundo. E é utilizado como mulher. Então você vai encontrar também muitos homossexuais que vão falar, né, e aí, Mona, e aí, mulher, e tal. E assim, quer dizer, como se fosse uma exclusividade da linguagem homossexual, que é falado, sim, é óbvio, mas não é uma exclusividade e não nasceu da linguagem homossexual. Mona é uma palavra do quimbundo. Inclusive, o quimbundo não faz distinção de filho ou filha. Você não tem essa divisão de gênero. Mona pode ser tanto filho quanto filha. Certo? Essas distinções de gênero, elas são próprias das línguas europeias. Então você vai ter filho, filha em português, hijo, hija em espanhol, né? Filho, filha em italiano, fils, filha, francês. Então você vai ter, nas línguas europeias, essa distinção de macho e fêmea, de masculino e feminino. Em quimbundo, não. Mona pode ser tanto para ele quanto para ela. Inclusive, em quimbundo não existe ele e ela, não existe. Essa preocupação de distinção de macho, fêmea, masculino e feminino não é uma preocupação das línguas africanas. É uma realidade das línguas europeias. Então, nas línguas africanas você não tem. Então, Mona é quem eu pari. Que pode ser pênis ou vagina. Vai ser meu Mona. Vocês entendem? Então, mas por que então unir que nos terreiros você fala de Mona, que acaba virando sinônimo de feminino, de mulher e tal? Porque, tradicionalmente, nos terreiros, quando você vai ver os antigos terreiros, quem são os novos iniciados, as filhas iniciadas? Quem são as filhas? São sempre mulheres. Por isso que você vai chamar de mona. Por isso que a palavra mona, porque são as novas iniciadas, né? São as monas. Então,
Os terreiros de candomblé são tradicionalmente os mais antigos, a maioria dos terreiros antigos só iniciavam mulheres. Então, por isso que Mona acabou sendo sinônimo de mulher, porque todas as monas, todos os iniciados, todas as filhas novas da casa eram sempre mulheres. Entendem? Então, é uma realidade de terreiro, entendeu? É linguagem de terreiro. Né? É Quimbundo, inclusive lá na redação do Enem, falava de Pajubá como falava alguma coisa assim do tipo, eu não lembro agora, né, mas falava que era uma linguagem de origem iorubá, uma linguagem de origem iorubá. Eu digo, gente, iorubá, o Pajubá, ou melhor, a linguagem de terreiro, ela é totalmente mista, porque é a realidade africana de Salvador. Então, quando eu volto no início da minha fala, quando você vai entender Salvador, Salvador ela é extremamente afro-heterogênea. Você vai ter várias Áfricas que se encontram aqui. Então, você está falando desde o terreiro. Mona, pega ali o Mariô. Mariô não é Quimbunda, é Yorubá. Vocês estão entendendo? Então, você vai utilizar dentro de um terreiro, né? Cadê a Saba? Você vai utilizar Yorubá e Quimbundo e Kikongo e Fon o tempo inteiro. Ô, Calundewa, você já é Vodunce? Vodunce é do Fon, gente. Mas as pessoas falam, ela não é Vodunce ainda e tal. Você está entendendo? Quer dizer, tá tudo aí, velho. Tá tudo aí junto, né? Enfim. Era só esse comentário que eu queria fazer, que é importante a gente entender que a linguagem de terreiro, ou melhor, que o que estão chamando de Pajubá, bem, enfim, não estou querendo falar do Pajubá, estou dizendo, ó, isso aí não é novidade para mim. Isso aí não. é linguagem de terreiro. Se alguém do Sudeste está dizendo que isso é Pajubá, enfim, não sei. Em Salvador, isso tudo aí é linguagem de terreiro. E não é necessariamente linguagem de homossexual. É linguagem de terreiro. Dentro de terreiro tem homossexuais, eles usam isso, óbvio. Entendeu? Então é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade de poder compartilhar essas nossas coisas, né? E é isso. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado, Calodeuá, por ter aceito também meu convite, de abrilhantar essa nossa noite, esse nosso momento, né? E, enfim, obrigado, gente. Obrigado ao público também que está assistindo a gente. E é isso. Gassakdila. Eu também agradeço, né? Agradeço a Ricardo e a Niito Kumbo por esse convite. Para mim, estar dentro de um espaço como esse para falar da nossa ancestralidade, de toda a nossa estrutura, né? Que as pessoas têm, infelizmente, têm um comportamento, não vou nem dizer que é hábito, mas é um comportamento de encaixar as nossas tradições em um formato só. Eu nasci em uma casa de Angola e hoje eu estou em outra, e existe estrutura linguística que é totalmente diferente de uma casa para outra, e eu estou aprendendo lá. É um espaço de aprendizado. Tem coisas da minha vida durante meu processo de crescimento que eu aprendi durante minha infância, que eu estou aprendendo hoje o significado dela, tanto dentro da academia, por conta das aulas na NUPEL, né, as aulas de Quimbundo na NUPEL, que é um projeto maravilhoso, né, que me trouxe para essa proposta para dentro de Salvador. Eu não sei se a ficha dele já caiu do tanto do impacto que esse projeto é e ainda vai ser para os povos tradicionais de Candomblé, de língua banto. E saber o significado daquilo que se fala.
Porque a gente falava porque era tradicionalmente falado, mas a gente não sabia exatamente o que aquela palavra queria dizer. A gente até sabia, mas não sabia exatamente a partir da ortografia, e isso é muito importante para a gente. Agradecer por fazer parte desse projeto lindo. Muito obrigado. Ingasakdila Kavulo, Moene Moene, a todos vocês por estarem aqui dentro desse espaço, a todos que estiverem assistindo. Quem não puder assistir também, salve, curta a página, siga, dá um clique, assista depois e compartilha para os amigos, se não gostou, para os inimigos, porque é muito importante falar de nós e para nós. Beijo. Gente, Gasakdila, muito obrigado. O Projeto Insaba só tem a agradecer, né? Agradeço muito o nome do projeto, o nome do Pedro, do Tata Jaganzulo, que também fazem parte desse projeto, né? Então, agradeço muito a presença dos senhores, é assim, muito enriquecedor. Espero que o pessoal aproveite bastante, assim, que poderia passar, a gente se controla aqui para encerrar, porque poderia passar algumas horinhas aqui, tantas coisas que tem vontade de perguntar, mas é isso, a gente vai continuar trocando. Agradeço muito e queremos outras oportunidades para a gente conversar. Muito obrigado, muito obrigado a quem está nos assistindo. Mokoyu a bênção, Zambia Quatessalo. Mokoyu, Muzambi.